Então é isso aí, final de preparação da seleção brasileira para a Copa de 2026. A partir de agora é Copa e pronto, nada mais. Tem sim os amistosos, mas não vai mudar nada a convocação. A partir de agora o Brasil só foca na Copa do Mundo, tá? Vamos falar um pouco do jogo de hoje, vamos falar um pouco das projeções, talvez para essa convocação, algumas atletas que eu gosto de dar um destaque, outros para a gente ficar de olho sobre o que o Ancelotti pode pintar na próxima convocação, tá? Vamos começar falando do jogo de hoje. Eu acho que assim, ele foi um jogo muito positivo para a gente olhar no cenário até de esperança do torcedor brasileiro. Eu acho que a partida contra a França deixou uma imagem errada da seleção. Eu não estou aqui para defender 100%, eu acho que sim, a seleção tem muitos erros há muito tempo, desde o ano passado, desde o começo desse ciclo praticamente, mas a torcida em si, principalmente pelo jogo contra a França, está vendo com uma imagem muito negativa para a Copa do Mundo. Com todo respeito, estava parecendo que quem estava entrando na Copa do Mundo ali no lugar do Brasil era a Gana, era a Somália, porque era um xingamento, ao meu ver, descabido e fora da curva, tá? Eu acho que esse jogo talvez deixe assim a torcida com um pouco mais de pé no chão do que pode ser o Brasil e que deve ser na Copa do Mundo, tá? Eu vi gente falando que o Brasil já era cotado para cair na primeira fase, coisas realmente fora do comum. Por mais que não seja impossível, né? O Brasil obviamente é facilmente franco atirador aí para pelo menos umas quartas de final. Mas enfim, também serviu para um jogo interessante para a gente mostrar que o Vini Júnior sim pode render com a camisa da seleção brasileira, tá? Coisa que eu acho que ele não vem fazendo há muito tempo. A gente falta muito desse Vini Júnior, se é que em algum momento fez, na verdade, tá? Mas fez uma grande partida no jogo de hoje, especialmente na hora do gol, que foi o primeiro gol ali, que foi essencial, com um belo passe para o Danilo, que a gente já adenda a grande primeira surpresa desse jogo, tá? Eu acho que assim, o Danilo não tem o que falar dele. O Danilo mostrou que ele tem que estar nessa Copa do Mundo. É um jogador que, não tem o que falar dele como atleta em si, mas nos dois jogos, desde que entrou contra a França, mudou bastante o meio de campo. E hoje o Brasil era outro. A gente viu a diferença que o Danilo faz e eu não descartaria que ele seja assim, titular na Copa do Mundo. Mas acho que aí fora já muito do contexto que a gente pode olhar, porque Casemiro e Bruno vinham jogando demais até pouco tempo atrás, tá? E o Casemiro é outro que também foi abaixo, mas a gente pode entrar mais pra frente na discussão. O ponto é que o Danilo foi espetacular e mostrou que sim, tem que estar na Copa do Mundo de 26, tá? E graças a Deus foi uma bela de uma surpresa pra gente, torcedor brasileiro, que mostrou que tem sim um meio-campista que não era tão falado e que, ao meu ver, pode não apenas ir para a Copa do Mundo, como ser decisivo na Copa do Mundo. Hoje fez um gol, foi muito importante, pode talvez umas quartas, umas oitavas, titular ou entrando, ser muito importante, assim como até no Botafogo vem fazendo muitos gols ultimamente. Mas ainda assim, acho que a partir de agora a torcida sim vai dar uma esticada na seleção. Falar que tá muito bem, que isso, aquilo, fez 3-1, mas também, ao mesmo tempo que não é mil horrores, também não é mil flores, tá? Eu acho que sim, a seleção brasileira pecou muito hoje, principalmente na questão que a gente toca há muito tempo, que é a criatividade, tá? O Brasil não tem criatividade, isso, já vem de muito tempo. E a gente vai entrar depois numa outra questão, do tal de Neymar, que pode voltar a trazer, mas isso não vem ao ponto. Quem ainda trouxe uma pouca criatividade é o próprio Danilo. A gente viu que ele pisou mais na área, até o próprio Casemiro tentou um pouco mais. Ali eu vi o Matheus Cunha e Danilo jogando com meio, fazendo uma trinca quase no meio campo ali, Casemiro, Danilo e Matheus Cunha, mas ainda assim, com muita criatividade falta para a seleção brasileira, que, ao meu ver, pouco criou na primeira etapa, e quando criou foi em erradas da Croácia, seja nas duas saídas erradas do Modric ou no contra-ataque, mas em nenhum momento foi alguma construção que o Brasil fez, né? Na segunda etapa, até as chances de perigos todas ali foram de contra-ataque, tá? Se você olhar, não foi uma jogada construída do Brasil. Então, assim, eu acho que o Brasil tem que tomar muito cuidado com isso na Copa do Mundo, porque mostrou que a partir do momento que o time adversário não errar, o Brasil não vai fazer nada, né? Que é o que vem acontecendo até o momento, pelo menos, do gol, o que aconteceu praticamente na primeira etapa, né? Mas outro ponto, assim, bem positivo que eu trago para o jogo de hoje, eu acho que, assim, todo mundo tem uma visão muito errada disso, digo assim, 90% dos torcedores de futebol, que acha que só porque o time está se defendendo, o time está desistindo do jogo, está se retrancando, não quer mais jogar. O que eu discordo completamente, tá? Hoje o Brasil, até pelo menos o período dos 30 minutos da segunda etapa, até o período onde entra ali o Endrick, o Rayan, o Kaique Bruno, acho que entrou o Andrei Santos também, até aquele momento a seleção adota o 4-4-2 ali na defesa e, com todo respeito, a Croácia não faz nada. A Croácia não faz nada no jogo. Ali, teve o gol deles ali depois dos 30 minutos, teve até uma chance de perigo, mas foi depois, quando a seleção adota até uma postura de pressão alta, onde você pode ver que o Endrick e o Rayan marcam bem lá em cima logo depois que eles entram, mas quando o Brasil resolveu se defender, o time da Croácia não joga. Isso pra mim é mérito do Brasil, não é que tá se retrancando, é literalmente não deixar o adversário jogar. Pra mim é uma das formas mais, não digo bonitas em si, mas é uma das melhores formas de jogar futebol e mostrar que você sabe muito bem controlar o jogo. Atacar quando precisa, defender quando precisa e não deixar os caras jogarem. Ancelotti deu aula nesses 30 minutos ali do segundo tempo, onde não deixou a Croácia jogar. Então esse é um ponto muito positivo, que ele já tinha até tocado na entrevista. Então acho que a gente também tem que dar o ponto positivo para ele e, claro, relembrar mais uma vez a negatividade, da falta de criatividade que a gente falta nessa seleção.
Mas mesmo assim, diante dessa falta de criatividade, cara, que partida que fez Matheus Cunha. O coadjuvante Matheus Cunha, que é um jogador muito, mas muito importante para a nossa seleção brasileira, tá? Isso acontece, ó, há muito tempo mesmo. Eu acho que é um jogador muito silencioso, pouco se fala. Ele até falou nesse meio de semana que ele prefere ser esse jogador que ajuda o elenco e não necessariamente precisa ser o principal jogador da equipe, não precisa ser o cara que aparece. Ele gosta de ser esse cara e hoje se mostrou, com todo respeito. O passe que ele deu, né, para pré-assistência, né, para o passe para o Vini Júnior, meu querido, isso aí é passe de... Se tivesse um Puskás de passe, brigaria o passe do Matheus Cunha. É um jogador que não pode deixar de falar, né, pelos menos, ou seja, um jogador que não dá para descartar, porque muita gente descartou, Tavares ressalva, teve muita gente que descartou ele para a Copa, não dá para não colocar ele na Copa do Mundo. Ele, para mim, é vaga garantida para o Matheus Cunha há muito tempo já. Além disso, questões que abrem também... que eu acho que outro ponto que eu acho interessante falar do jogo de hoje, cara. Marquinhos, cara. Sim, eu entendo que as questões que giram em torno do Marquinhos... Mas, cara, o Marquinhos traz segurança. É outra zaga. Com todo respeito ao Bremer, é outra zaga. Era outro Léo Pereira, meu ver. Eu digo até em questão de segurança. Eu acho que o Marquinhos traz isso ao zagueiro dele. Por isso que ele é muito importante. Não só um cara de vestiário, não só um cara experiente, como é um cara que traz confiança pro elenco. Ele é um cara que vai ajudar. Então, hoje, pra mim, ele entrou na zaga, ele elevou o Léo Pereira. Por mais que o Léo Pereira não tenha feito um jogo tenebroso com a França e tudo mais, obviamente era uma França que a gente estava jogando contra, eu acho que a entrada do Marquinhos na seleção, ali no time titular, na hora, eu pelo menos senti que o Léo Pereira, elevou até o nível dele. O Ibanez, o Douglas Santos sentiram mais segurança só com a presença do Marquinhos. Então acho que é um ponto pra gente ressaltar também do porquê que não dá para descartar o Marquinhos para a Copa do Mundo de 26, outro nome que para mim é praticamente garantido. O nome que não é garantido, eu acho que vira uma certa incógnita, é a lateral direita. Mais uma vez, vários testes vai fazer o Ancelotti para tentar encaixar alguém nessa lateral direita diferente. Eu acho que os 4 nomes hoje cotados para a Copa, o Danilo, que já está garantido, jogou os 2 jogos, tá? Jogou um pouco contra a França e jogou agora contra a Croácia. O Wesley, que estreou lá e não jogou nesse jogo, mas, ao meu ver, por mais que não tenha feito um grande jogo com a França, é um cara que busca mais espaço, é um cara que gosta da ofensividade. Se a gente depois dá para analisar com calma o jogo contra a França, que eu percebi bastante, acho que faltou muito do Andrei Santos conseguir distribuir a bola para frente para ele conseguir ter um destaque ofensivo. Muitas vezes ele subia, o Andrei Santos voltava a bola, ele subia, o Casemiro voltava. Então faltou alguém dar esse passe que o Wesley precisava, pelo menos no momento. E aí o Ibanez entra hoje, para mim não fez uma partida ruim, deixou alguns espaços ali no campo que eu percebi, mas assim, pouco ataque a Croácia, então pouco foi exigido. Acho que é uma possibilidade. E a quarta opção, que segue provavelmente sendo a favorita do Ancelotti, é a volta do Militão saudável, que deve atuar na lateral direita ali da seleção brasileira. Então, mas fica uma incógnita. Eu acho que o Ibanez, talvez esse teste dele, talvez ali tenha sido é um cara que pode pintar na seleção aí, né, como uma alternativa, indo para a zaga, mas uma alternativa para jogar na lateral. Mas acho difícil pela grande disputa, ainda mais pela confirmação que deu o Ancelotti de que o Danilo vai sim para a Copa. Aí fica Danilo, Wesley, ainda com o Ademir Militão, chamar o Ibanez, acho que talvez forte demais, mas não dá para descartar ainda que, para mim, está um pouco em aberto esse lateral direito aí da seleção brasileira, tá? Bom, e por fim, a grande questão que eu queria também tratar com vocês, trata-se do João Pedro, tá? Não só do João Pedro, como do Endrick, do Igor Thiago, do Ryan, do Richarlison e de todos os novos que são cotados ainda para irem para a Copa do Mundo de 2026. A partida de hoje demonstrou, não estou falando do Endrick, pelo amor de Deus, mas o Brasil não dá certo com 9. Eu não acho que o Brasil na Copa do Mundo vai usar a camisa 9 de ofício, pelo menos, né? Vai seguindo ainda, contando que siga nesse 4-2-4 que vem jogando há muito tempo. Acredito ainda assim que, obviamente, o Estevão não tem como não estar nessa seleção. O Matheus Cunha é indispensável, o Vini Júnior é indispensável e o Rafinha é indispensável. E uma coisa é você ver se um João Pedro que comesse a bola e jogasse tranquilamente naquele lugar, o que não rolou. O Igor Thiago que comesse a bola. Aí o único que comeu essa bola pode ter sido o Endrick, mas também teve 20 minutos. Eu entendo, o cara é iluminado, o cara é gigante. Mas eu não acho que dá para ser titular ao bancar um Rafinha, que mesmo que abaixo, não dá para bancar um Rafinha, tá? E não vai conseguir bancar. Pelo menos isso, né, pensando na cabeça do Ancelotti. Enfim, é uma questão que, além da lateral direita, essa camisa 9 tem que ficar em aberto, porque eu não sei se vai utilizar. O que ele vai fazer nessa Copa do Mundo é bem interessante. Aquela dúvida boa de ter muitas opções, mas mesmo assim um João Pedro que decepciona, um Endrick voando, mas não sabe nem se o Endrick vai para a Copa, porque o Igor Thiago jogou os 2 jogos, o Endrick jogou 15 minutos. Então, ainda as incógnitas que geram em torno do Ancelotti. Mas vamos esquecer agora a preparação, tá? O vídeo até agora foi o jogo de hoje, até agora foi a preparação, até agora foi tudo isso, mas eu acho que o foco agora é outro. A partir de hoje, a partir do momento que vocês estão vendo esse vídeo, eu gravo logo depois do jogo, mas a partir do momento que vocês estão vendo esse vídeo, já passou o jogo tranquilamente, já foi a fase até do pós-jogo. A partir de agora é focar na Copa, tá? Esquece tudo, não tem que ficar abalado porque deixou de ganhar da França, porque deixou de fazer isso, agora é focar na Copa. E pés no chão, cara. Não adianta a gente achar que a gente vai ser a Gana ou a Somália, como eu falei no começo do vídeo, e também não adianta a gente achar que a gente vai chegar comendo a bola. Ainda assim, tem poucas pessoas que acham isso, eu acho. Eu acho que o Brasil chega como
é o Brasil. Primeiro que pela camisa, naturalmente já é favorito. Ah, mano, o Brasil é favorito. Bicho, o Brasil pisou na Copa, é favorito. Não tem meio termo. Primeira coisa. Segundo ponto, o Brasil tem qualidade suficiente, isso demonstrou hoje, demonstrou em algumas partidas, poucas, mas demonstrou que tem qualidade para jogar de frente com qualquer outra seleção no mundo. Ah, mas não consegue, é uma coisa, mas tem o melhor jogador do Real Madrid, tá bom, segundo que seja, atrás do Mbappé. Tem o melhor jogador do Barcelona, um dos melhores jogadores da Premier League, de melhor criação, que é o Cunha, um dos jogadores com maior potencial hoje do mundo, um dos melhores volantes da história, que é o Casemiro. Tem para mim, o maior volante em ascensão dos últimos anos, aí se você pegar quem ascendeu tanto, pelo menos de forma subestimada, que é o Bruno Guimarães. Tem dois dos melhores zagueiros do mundo, que é o Militão e o Gabriel Magalhães. Tem o melhor goleiro do mundo. Se você pegar um flash de 10 anos, o Alisson é pelo menos top 2 melhores goleiros do mundo dos últimos 10 anos. Então, se você pegar um flash recente, o Brasil tem um elenco de qualidade absurda. Falta, obviamente, transferir isso para campo. Que nem eu falei, se a gente ajeitar talvez a questão da criatividade, e aí que a gente entra na principal questão do vídeo, é Neymar Júnior. É a principal questão do Brasil, cara. E a minha opinião, muita gente já sabe, não tem como não levar o Neymar para a Copa. O Neymar é essencial para a Copa do Mundo, esteja 50%, 60%, 70% ou 100%. Vale a ressalva que na última Copa ele estava, ouso dizer, 40%, porque o cara lesionou na Copa do Mundo, lembra? Quem lembra, né? Tanto que ele não joga o segundo jogo, porque ele lesionou na Copa do Mundo, e mesmo assim ele faz o que fez contra a Croácia. Então a gente sabe da qualidade do Neymar, se a gente quiser agitar essa questão da criatividade, e a gente entra muitas questões que vem debatendo muito, principalmente depois do jogo da França, com toda a repercussão que teve da volta do Neymar para a seleção brasileira. Ele é um cara que ele vai elevar o nível do time, né? Se você quer confiança para o Vini Júnior, que confiança para o Rafinha, que é o que falta, acredito muito para os dois, tem um cara que pode agitar isso, e o único cara, né, que pode mudar alguma coisa nesse sentido, obviamente, é o Neymar, tá? Então, assim, para mim ele é indispensável, sem contar a qualidade do jogador, que mesmo que não esteja 100%, que eu acho que ele é capaz de estar 100%, porque, claro, ninguém vai medir se ele está 80, 90 ou 100, mas é um cara que vai estar apto para poder jogar. Se ele tiver, o que eu acredito que ele esteja, não tem como não chamar o Neymar Júnior, que é o maior craque da nossa geração, de forma tranquila, o melhor jogador do Brasil há mais de 15 anos aí, praticamente, tá? Mas, enfim, vamos voltar ao tema que eu estava tratando no final desse vídeo. Indo com o Neymar ou não indo, o Brasil tem muita chance de conseguir fazer uma boa Copa. Como o Casemiro falou, nas outras Copas a gente veio com uma preparação muito sólida, beirando a perfeição, chega na Copa e a gente perde. Então talvez, ele falou, o que importa é de junho a julho, e é a maior verdade que tem, o que vai importar é o que acontecer dentro da Copa. E ele até apontou, a própria Argentina na última Copa perde uma estreia para uma Arábia Saudita e mesmo assim ganha. Então é saber o momento de ganhar. Se o Brasil tiver isso, eu acho que tem um cara no Ancelotti que sabe fazer isso, um cara que tem um pulso muito firme, ganhou muitas Champions assim dessa forma. Tá? Então se ele tiver a solidez defensiva que mostrou contra a Croácia, conseguir ajeitar essa criatividade, seja com o Neymar, infelizmente, porque eu digo que não dá para deixar o Neymar de fora, infelizmente com outras coisas, eu acho que o Brasil tem muito potencial de conseguir bem. Mas ainda assim, precisa demonstrar isso dentro de campo, coisa que não vem demonstrando, apesar que eu não acho que seja, seja horripilante a forma que o Brasil joga, como muita gente pontuou. Então é isso, eu confesso que me deixa minimamente otimista esse Brasil, tá? Contem aí o que vocês acham, mas pra mim o Brasil não é essa catástrofe que muita gente vem falando. Não tô dizendo que joga muita bola, mas é um time que, se continuar bem ajeitado nesse trabalho até a Copa do Mundo, onde o Ancelotti arrumar certos pontos, eu acho que o Brasil consegue sim bater de frente, eu não tô dizendo que ganhe, mas bater de frente com França, com Espanha, com grandes seleções da Inglaterra, que chegam aí como as grandes favoritas, pelo menos para alguns aí, para a Copa do Mundo.